será exemplo para esta grande geração. Canal A Bíblia Diz, a paz do Senhor para todos. Oh, desperta, ó Senhor, esta igreja que compraste para ti, sim, para ti. Com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Canal A Bíblia Diz. Começar em mim, começar em mim, Senhor. Seja muito bem-vindo à paz do Senhor. Começa em mim, começa em mim. Muito bem, você está ouvindo aí no fundo musical a voz de Armando Filho. Avivamento total. Ele que é um marco da música evangélica brasileira, mas com exclusividade aqui em Pernambuco. Um abraço aí a ele, a toda a família, aos irmãos da Igreja Congregacional. Quando houver maior perseverança na Quero agradecer a Deus aí doutrina pela vida de de Janai, meu Jesus. filho, ele que veio hoje e configurou a câmera do nosso sistema aqui de comunicação e a live ficou bem melhor. Obrigado, Esli, Deus te abençoe. Um forte abraço. Quero mandar a paz do Senhor para você que está aí ouvindo, para você que está aí nos assistindo, que Deus abençoe. A partir desse momento, eu peço licença para entrar em seu lar, para transmitir um assunto muito importante. A partir desse momento, que a paz de Cristo inunde, invada, encha sua casa, sua família, seu coração, que Deus lhe ajude e lhe dê forças no seu dia a dia, na sua caminhada, e encha você de alegria ao ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. E hoje nós estamos com um tema bombástico, hein, gente? Para ti, com teu puro e santo amor, realiza a obra. Irmão Regivan, a paz do Senhor, ele que está aí com a gente, sempre ouvindo a nossa programação, ao pastor Ivaldo Moraes, ao presbítero Mauri, aos obreiros aqui da Assembleia de Deus de Pão de Açúcar, um forte abraço, a paz de Cristo, que Deus abençoe os irmãos que formam o grupo dos obreiros, a comissão, a mocidade, Umadepa, toda a Umadepa, as irmãs que formam o PROAT aqui em Pão de Açúcar, pastor Ivaldo criou o PROAT, todos vocês da Assembleia de Deus, aos irmãos da Igreja do Pastor Sérgio, Nova Aliança, que Deus abençoe, a paz de Cristo, a paz do Senhor. A você também que é da Congregacional, que Deus continue abençoando sua vida. Um abraço ao pastor Eudjair César, ele que é um dos grandes debatedores que conheci, e que conheço, melhor dizendo, e é também um apologista do ponto de vista que ele defende, ok? É claro, A gente teve o privilégio de conversar esse assunto, mas, você sabe, é muito complexo. E aí eu quero mandar uma saudação para ele, estou lhe devendo uma visita, meu irmão, estou lhe devendo uma visita e lembro sempre do Senhor, tá bem? Deus abençoe, um forte abraço, na paz de Cristo. A todos vocês que estão aí com a gente, ao pastor Paulo, presbítero Paulo Bezerra, de São Domingos, ele que é antagonista do nosso pensamento, aliás, da doutrina que defendemos, tá? Quando eu expresso o nosso pensamento, é porque o nosso pensamento é baseado na verdade, mas que não é um pensamento, é uma doutrina bíblica, tá? E aí a gente manda uma saudação especial para ele. A todos que formam o canal, a Bíblia diz, muito obrigado. Deus continue abençoando sua vida. É muito bom saber que vocês estão aí com a gente, acompanhando muitos comentários, muitas perguntas e também muita comunicação. Isso é bom para a glória de Cristo. Vamos começar a nossa live. Vamos sim, é isso. Vamos começar a nossa live. Eu acho que o som aí está bem, ainda falta dar uma configuradinha melhor, mas a imagem já está bastante, está no máximo, Está muito boa a imagem para a qualidade da câmera
Graças a Deus ficou muito bom. É isso aí. O canal A Bíblia Diz. É isso aí, seja muito bem-vindo. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço a você que compartilhe o vídeo e comunique às pessoas essa verdade que falamos, tá bem? Bem, vamos ler a palavra do Senhor antes de começarmos com o nosso estudo, porque hoje é uma aula focada nesse tema chocante que é o tema envolvendo a família. Vamos trazer aqui assuntos sobre criação de filhos, a convivência no lar, pautado nas escrituras, tá? São temas relevantes para a família. Bem, vamos começar então lendo a palavra segundo João, a segunda epístola do apóstolo São João, versículo 9, versículo 8 e 9, tá bom? Palavra do Senhor Jesus, que nos diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ponto final. Mas não termina o versículo, começa outra oração. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Ponto final e termina o versículo. Bem, gente, é esse texto que o Espírito nos orienta a lermos para termos uma base no assunto que falaremos hoje, que é muito, muito forte, tá? Um assunto que é bastante relevante. O tema é o ensino falso em uma igreja e suas consequências. O ensino falso em uma igreja e suas consequências. Esse é o tema no qual falaremos e versaremos hoje. Temos aqui a Bíblia Apologética de Estudo sem apócrifos. A Bíblia Apologética de Estudo com apócrifos está ali. E é uma Bíblia muito boa, edição ampliada do Instituto ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Uma das primeiras Bíblias de estudo traduzida para o português no Brasil. É isso aí, gente. Muito bem-vindo, você que está aí, boa noite, a paz de Cristo. Vamos começar com a nossa aula, vamos começar com o nosso estudo e eu vou logo dizendo a você que preciso ser objetivo e serei. Sem rodeios, sem romantismo, sem sensibilidade pessoal, embora eu queira como pecador e homem que sou, falho que sou, quero muitas vezes, sou propenso, sou comovido a querer compadecer-me e não cumprir totalmente o dever de um mensageiro. Às vezes somos tentados a isso, mas não podemos ceder a esta tentação, porque o nosso compromisso é falar a verdade. E às vezes incomoda muitas pessoas, mas o nosso objetivo real, verdadeiro, não é incomodar as pessoas, mas sim falar o que a palavra de Deus diz que devemos falar, a verdade. Então é isso. O ensino falso em uma igreja e suas consequências. Eu digo em uma igreja, em uma instituição, em uma matriz, em uma denominação. Porque a igreja de Cristo, ela é uníssona e ela está dentro de todas as denominações. Tem uma partícula do povo de Deus. Então temos aqui, né, esse tema que é verdadeiro, é real, não pode ser ignorado, deve ser lembrado, deve ser observado para que esse ensino falso seja repelido.
Também lembro aos nossos pastores, principalmente ao pastor Ailton José Alves, aos co-pastores com ele, ao pastor Erival, que isso não é nada pessoal, como nunca foi, mas é apenas o dever de um membro, de um obreiro principalmente, como sou, de ressachar heresias, expulsar heresias. E dentro da nossa igreja, a Assembleia de Deus, temos a heresia perigosa, o ensino perigoso. Porque nós estamos afirmando que há sim um perigoso e falso ensino na Assembleia de Deus. Por quê? Porque os nossos pastores deixaram de ensinar o ensino verdadeiro, ou a verdade. Os nossos pastores deixaram de ensinar o ensino verdadeiro. Está aqui a pergunta e está aqui a resposta. Eu quero que você leia comigo a declaração de fé. E essa declaração de fé das Assembleias de Deus é sim um ensino verdadeiro. Deixa eu colocar aqui na tela para você ver. Ó, tá aí na tela, tá bem? Veja, vamos. Eu estou na declaração de fé, tá, gente? Ó, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, tá certo? É a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, esse é o livro eletrônico. E aqui tem Declaração de Fé das Assembleias de Deus, novembro de 2016, tá aqui. Aí você desce a página, Só a Deus glória, só a Deus a glória. E aqui está o sumário, tá, da declaração de fé das Assembleias de Deus. Você pode baixar e ver que é um documento assinado, tem seus participantes que participaram, tem as assinaturas dele, tem tudo. É a declaração de fé oficial, tá, gente? Não sou eu quem inventei, tá? Então tá aqui. Nós vamos abrir na página 113, onde estávamos, que é sobre o assunto da família. Aqui, ó. Capítulo 23, sobre o mundo vindouro. Capítulo 24, sobre a família, 113. A gente vai descer aqui até lá, tá? Ou melhor, deixe-me fazer assim. 113, não é isso? 113. Tá aqui o capítulo. Agora deixe-me ir para a parte que estávamos selecionada. Ainda tá, ó, o casamento. Tá aqui, ó. Ótimo, tá aí o casamento. Eu acho que se eu clicar aqui, ela foge a seleção, tá? Fugiu. Mas aqui eu seleciono de novo, tá? Aqui, ó. Isso, ok? Tá aí. Muito bem. Qual é o ensino verdadeiro? O ensino verdadeiro é o ensino que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que é totalmente baseada na Bíblia Sagrada, contém. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é essa que está na tela do computador que você viu, a minha exibição dela, você viu a exibição que fizemos? Ela contém o ensino verdadeiro, ela declara a fé verdadeira. Porém, as lições, o ensino prático, o ensino que é dado para ser ensinado boca a boca, diretamente com os seus membros, é outra coisa totalmente diferente, que converte-se em contradição, anomalia, aversão à verdade. Então, se é um ensino que contraria a verdade, é falso. Se é um ensino que contraria a declaração de fé e não é corroborado pelas Escrituras Sagradas, deve ser denunciado, rejeitado e deve ser também banido da nossa igreja. E que ensino é esse, irmão Ailton? Já já eu lhe mostro. Não é apenas acerca do divórcio apenas, mas a gravidade por trás desse ensino sutil, desse ensino perigoso. Mas, irmão Ailton, o senhor só sabe falar disso? Não, jamais. A gente sabe falar de outras coisas e vamos fazer sim, falar sim, trazer sim assuntos relacionados
a doutrinas bíblicas, mas sempre voltado para famílias, para a edificação da casa de Deus, do lar. Amém? Então, na tela, vamos colocar aqui para que você possa ver, tá aqui, ó. Reconhecemos, na declaração de fé oficial das Assembleias de Deus, diz assim: reconhecemos o casamento civil e o religioso com efeitos civis, desde que não afrontem os princípios bíblicos e, em especial, não seja realizado entre pessoas divorciadas, em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus. Ponto. Ponto final. Terminou a oração e aqui começa o que a declaração de Deus, a declaração das Assembleias de Deus, versa sobre o divórcio. A dissolução do casamento, que é o divórcio. A dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos. 2 pontos. Morte, infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge descrente. Deserção é abandono do lar por parte do cônjuge descrente, do cônjuge incrédulo. Ou seja, a Assembleia de Deus só reconhece o casamento em sua declaração de fé. É bom frisar isso. Só reconhece um casamento de pessoas casadas ou no civil, ou na igreja e no civil. Ou apenas no civil, ou no civil e na igreja, que é o civil com efeitos religiosos. Quem está dizendo? A Assembleia de Deus, os ministros com a sua declaração de fé. A mesma declaração de fé também diz que só reconhece a dissolução do casamento, só é justificável por 3 motivos. Primeiro, óbito, morte. Se morrer um dos cônjuges, um abraço aí a Cícero Almeida, ele que é piloto de Asa Delta em Pernambuco. Parabéns a esse isso pela grande coragem. Obrigado por acompanhar a gente, amigo. Então, a declaração de fé, ela diz que só aceita o fim do casamento em 3 aspectos, em 3 consequências da vida. Primeira, óbito, que é inegável. Morreu um dos cônjuges, ali o fim do casamento automaticamente é chegado. E tal viúvo fica livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Segundo, infidelidade. Por infidelidade, o que seria infidelidade? Infidelidade é justamente, irmãos, sabe o que? Infidelidade não é infidelidade conjugal do crente fiel, mas é infidelidade de um dos cônjuges, no caso seria um ímpio, ou se trair, porque está relacionada à declaração de fé dentro da igreja. Se um trair, aí é válido aceitar o fim desse relacionamento. Irmão, eu seja mais claro, serei. Houve uma traição no casamento, então a nossa igreja aceita que, se aquele cônjuge traído não quer mais aquele casamento, é aceitável o divórcio. É aceitável que aquele cônjuge traído possa sim se divorciar. E isso eu também admito pela palavra de Deus, pela Bíblia. Por quê? Porque o golpe de uma traição é muito forte. Mas lembre-se que um segundo casamento, mesmo havendo uma traição, não será reconhecido. Por quê? Porque vai estar contra o que foi preconizado pelo Senhor Jesus. Ok? Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela vai aceitar o divórcio se houver óbito, porque a morte os separou. Se houver infidelidade, que é traição,
aí o cônjuge traído não é obrigado a assegurar este casamento, perdoar o pecado de traição, para ter que atar de novo este casamento a contragosto, para satisfazer o desejo da convenção, da declaração de fé, não é obrigado. Então a gente admite, nós admitimos o divórcio, porém sem o direito, sem a liberdade de tal cônjuge se casar uma segunda vez. Então, você que é da Assembleia de Deus, você, se for ou que foi traído, não pode se casar de novo. Mas, rapaz, e é sério assim? É sério assim. É sério assim. Mas, rapaz, meu casamento está tontubeando. Então, cuide. Zele seu cônjuge para que ele não lhe traia. E peça a Deus para que isso nunca aconteça, porque é uma fatalidade. O terceiro motivo pelo qual a declaração de fé das Assembleias de Deus aceita que uma pessoa divorcie-se de seu cônjuge, um membro da sua igreja, possa sim se divorciar, é se houver, por parte de um outro cônjuge infiel, descrente, abandone o lar. Se ele, o descrente, abandonou o lar, aí a igreja, na sua declaração de fé, aceita que haja sim um divórcio. Até porque não há como não aceitar. Supomos, a esposa A foi abandonada pelo marido B. Mesmo que a esposa A quisesse este marido B e ele não a quisesse mais, mesmo que a Assembleia de Deus não aceitasse essa separação, por força, por fim de força, tinha que aceitar, porque o marido B não quer mais a esposa A. Então teríamos que aceitar. Seria até meninice, ignorância, tolice, querer manter um relacionamento, um casamento, quando o outro não quer. Mas lembrando, ao cônjuge crente não deve ser dado a ele esperanças de que ele possa se divorciar se o cônjuge descrente aceita conviver com ele. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou. Tá certo? Foi o que o apóstolo São Paulo ensinou. Então, dentro dessa verdade, esse é o ensino verdadeiro. Dentro dessa perspectiva está aí o ensino verdadeiro. O divórcio só pode acontecer na vida das pessoas, rege assim a declaração de fé das Assembleias de Deus, porque o que nós cremos é uma declaração pública, válida para nós e para a sociedade. Agora, é claro que só aceita submissão a esta declaração aqueles que querem. Ô irmão Ailton, eu não sou da Assembleia de Deus, mas eu aceito o que está nela. Ela vai servir para você. Ela vai servir para você, com certeza. Agora, ela é uma exclusividade para aqueles que estão debaixo da membresia, rotulados na igreja, debaixo da graça da igreja, rotulados na membresia, que são membros. Ela tem maior força e impacto na vida dessas pessoas. Certo? Está aqui. Então é isso. Ficou claro? Não aceitamos, não reconhecemos o casamento realizado entre pessoas divorciadas, porque vai estar em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus Cristo, certo? Então é isso, está aqui na tela, mas vamos para o nosso tema. Então, dentro da perspectiva, por esses dias, recentemente fizemos algumas lives e houve comentários, e nós vamos ver os comentários que houve. Vou botar aqui na tela para você ver. Tá aí a live que a gente fez, né? Foi nessa live aí, no decorrer da semana. Há um dia comentou o nosso irmão Kleber. Um forte abraço para você, Kleber. Deus te abençoe. Ele comentou assim, olha.
Vamos ler, não é isso? Deixa eu baixar mais o volume aqui para mim, né? É isso aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aí para você, só um pouquinho. Ok. Muito bem. Que a paz esteja com você, irmão Ailton. Acredito que se existir um grupo responsável pela degradação das famílias, a dissolução total dos valores do matrimônio, é para mim o líder religioso. Ele quis dizer que os líderes religiosos são culpados pela degradação dos valores do matrimônio. É o que ele está dizendo. E esses são os responsáveis. Porque com mentiras, interesses escusos, eles negam o evangelho e apoiam o divórcio disfarçado de homens de Deus. Você sabe que a gente vai digitar ou falar no celular, aí o teclado às vezes corrige a palavra, mesmo você digite. Por isso que alguns errozinhos aqui, não é que ele não saiba escrever, tá? É porque ali ele está escrevendo e o teclado corrige. E às vezes tem algumas palavras que saem repetidas ou fora da nossa vontade. Bem, então está aqui. Eles, os líderes, né, com mentiras, eles disfarçados de homens de Deus, escusos, eles negam o evangelho e apoiam o divórcio disfarçados de homem de Deus. A mentira nunca irá suplantar a verdade da palavra. E um dia esses homens terão que prestar contas desses pecados apoiados por eles. Ou seja, nosso irmão Kleber está dizendo o que acredita, o que a Bíblia também prescreve, que os líderes religiosos falsos, disfarçados de homens de Deus, que ensinam e apoiam doutrinas que contrariam ao que diz as Escrituras, irão prestar conta diante de Deus. E são esses homens líderes religiosos, que têm deturpado a verdade com ensinos falsos. Então eu respondi para ele a seguinte resposta que passou a ler. Está aqui, ó. É verdade, meu irmão Kleber. É verdade, meu irmão. Só o nosso Deus, só o nosso Deus, ponto. O desmantelo entre os crentes está grande. É lamentável. Então ele respondeu de volta. E está aqui na íntegra. Em um outro vídeo, é claro. Ele diz: o mal chegou de sutil nas mentes dos religiosos. E esse grande mal pode se colocar na conta dos religiosos. O mal está colocado na conta dos religiosos, dos líderes, ele quis dizer, acredito. Diante da lei do divórcio no Brasil, quando estava em tramitação, todos se calaram, exatamente por haver fonte de lucro em todas as esferas, inclusive nas religiões. Esse trabalho que você faz é de suma importância, porém, as pessoas já estão tão acostumadas com a mentira, daí o irmão, e só um milagre de mudar essa história. Penso que se acabar com os títulos e os dízimos, para que as pessoas possam voltar a Jesus, e não denominação religiosa omissa desde o início dessa tragédia que é o divórcio em uma sociedade espiritual, né? Tragédia em uma sociedade espiritual. Já sabemos que pode ser um fim eterno para uma pessoa, uma alma em adultério. Então está aqui. E Nailton comentou: é muito bom ter você de volta, meu querido amigo, irmão. Eu também digo a você a mesma coisa, Nailton. Um forte abraço a você, tá?
Então está aqui pessoas comentando a respeito do grande mal, que é o ensino que promove, apoia o casamento de pessoas divorciadas. O irmão Ailton, o senhor está dizendo que nossa igreja promove o ensino que apoia o casamento de pessoas divorciadas? Estou sim. Estou dizendo sim, é um fato. E eu vou dizer isso aqui. Eu não pretendo machucar ninguém, mas também, se eu não puder agradar, que aqueles que desgostassem, não posso fazer nada. Eu posso apenas falar aquilo que está nos livros, tá? Também não falo de mim mesmo, falo da Bíblia. Pessoas vieram me dizer, olha, você acha que o pastor colocou pessoas divorciadas, não foi um ataque contra essa argumentação bíblica que você apresenta? Eu não posso responder pelo meu pastor. Mas pessoas criticaram porque nos cargos de importância há muitas pessoas divorciadas aqui em Pão de Açúcar, onde congregamos. E isso soou como um ataque, uma afronta direto no ensino que é bíblico, quando dizemos, e por vezes argumentamos que divorciados estão em adultério. Então, o líder mor da igreja coloca pessoas nesse estado, segundo a Bíblia, segundo os livros, coloca-as em posições privilegiadas, aonde ficam destacando-se como exemplos, o que pode ferir a santidade daqueles que os veem ali. E isso não estou falando com mentira, falo com verdade. Então, o ensino está sendo difundido na igreja, mas tem suas consequências, claro, obviamente. Bem, vamos apresentar aqui o capítulo 1 do nosso tema, o ensino falso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tá? Você viu a declaração de fé. E atenção, a declaração de fé não é o ensino. A declaração de fé é a base de toda sustentabilidade religiosa, mas não é o ensino. O ensino é aquilo que se dá boca a boca no púlpito. Verbalização da palavra dada na verbalização e na prática de seus líderes, de sua membresia de uma igreja. O ensino não é a declaração de fé. A declaração de fé é uma coisa. O ensino é totalmente diferente. Agora, senhores, para que uma igreja seja de fato verdadeira, o ensino tem necessariamente que ser embasado na declaração de fé. Pois, se a declaração de fé diz uma coisa e os seus declarados crentes fazem outras, então são falsos, não são verdadeiros. Se a Bíblia diz uma coisa e os seus seguidores fazem outra coisa, são falsos, não são verdadeiros. Então lembre-se, declaração de fé não é ensino prático. Ensino prático é aquele que é verbalizado e praticado dentro da igreja, no dia a dia, na vida das pessoas. Tá bem? Então tá aqui, o ensino falso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Primeiro ponto, capítulo 1, primeiro ponto. Qual é o ensino falso que há em uma igreja, que há em minha Igreja Assembleia de Deus? O ensino falso ao qual me refiro-me, que há dentro da Assembleia de Deus, no Brasil, não é só em Pernambuco, não é só em Pão de Açúcar, não é só no Nordeste, mas em todo o Brasil, é o mesmo ensino que sugere, atenção, porque aqui é o pilar master deste ensino, o foco máximo deste ponto. É o mesmo ensino
que sugere, eu vou até colocar aqui para você ler comigo. Se quiser bater um print, pode bater. Capítulo 1 tá aí, tá? Deixa eu colocar assim, porque você pode bater o print. Bata a print, tá? Bata a print de novo se você quiser, ó. Até o ponto 2. Aí o ponto 1 aí, ó. Bem, agora deixa eu voltar aqui para você não se sentir só, tá bem? Tá. O ensino falso ao qual refiro-me, que há dentro das Assembleias de Deus no Brasil, é o mesmo ensino que sugere às irmãs esposas que têm maridos não crentes que estas esposas os deixem, contrariando assim o princípio da fidelidade e indissolubilidade do casamento. Este é o ensino. Então você, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, você está em uma igreja que sugere agora, não era assim no passado, mas agora ela sugere que as mulheres deixem os maridos que não são crentes. Você, cidadão de bem, que tem a sua esposa na igreja, que é crente, saiba que a Assembleia de Deus, em seus ensinos, que são lançados nas lições de escola bíblica dominicais, vez por outra, tá? Vez por outra vem uma lição nessa natureza, ela sugere que, as lições sugerem, o ensino sugere, que suas esposas os deixem. Você vê, tem a sua esposa, ela vai para a igreja. Lá o ensino diz, ó, deixa aquele marido. E você pode casar com outra mulher, com outro homem. Deixa aquele marido e você pode casar com outro homem. Estou parafraseando o texto. O ensino é esse. Irmão Ailton, a Igreja Assembleia de Deus está ensinando isso? Está. Essa lição aqui ela é de 2013. Ela é o segundo trimestre de 2013. Já faz o quê? 12 anos que foi ensinado essa grande catástrofe teológica. Eu me envergonho do nome do homem. Vou citá-lo porque, se tivermos um encontro, conversaremos sobre isso. Ele é um grande teólogo. Angelologia sai da frente, porque o homem é excepcional. Escatologia também, o homem é muito bom. Linaldo Renovato, um doutor formado em teologia, bacharel, mas no casamento ele deixou a desejar. Então ele ensina que a mulher que é crente e o marido não é crente, pode deixá-lo. Pode deixá-lo. E eu vou ler aqui para vocês esse ensino. Isso é muito grave. Ensinado nas Assembleias de Deus. Então tá aqui, vamos mostrar o ensino, tá? Esse ensino, irmãos, ele fere o princípio da fidelidade e da indissolubilidade. Eu pergunto a alguns, costumo perguntar a alguns críticos que conversam comigo. Eu pergunto, você pode trair a sua esposa? Você tem liberdade para traí-la? Não é a liberdade de referente ao livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio para fazer tudo, até quebrar a lei. Mas não é isso que eu referia-me. Eu refiro-me à pergunta que exige a resposta exata. A liberdade concedida por Deus em livros, na Bíblia. Um marido casado pode trair a sua esposa? Não. Uma mulher casada pode trair seu marido? Não. Então não pode trair. Certo? Não pode trair. Então, se não pode trair, também não pode separar. Certo? Então é isso. Vamos em frente. Ponto 2. Provas de que há um falso ensino nas igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, quanto ao matrimônio. Isso é muito sério. Isso é muito sério, mas também é muito relevante tocar nesse ponto, certo? Por quê? Porque as pessoas ignoram esse ponto da doutrina bíblica.
E assim, eu peço um pouquinho a você de paciência, que o assunto parece ser muito repetitivo, mas não é isso. É que o ponto-chave de toda a estrutura espiritual de uma igreja, de uma sociedade religiosa, está na verdade que falamos. E se num ponto tão importante como é o casamento, nós faltamos com a verdade, você acha que seremos creditados nas coisas simples? Responda nos comentários aí, avalie aí, por favor. Olha, vamos ver aqui o ensino falso na lição. A lição que eu apresento aqui é essa, tá? Eu estou no ponto 3. A lição, o divórcio, foi 19 de maio de 2013, ensinada. Deixa eu aumentar aqui para que você possa ver, tá? Aqui, olha. A data dela, a lição de número 7, o tema é o divórcio, tá bem? E o ponto que eu estou frisando hoje, que está aí na tela, é exatamente o ponto 3º, que está aqui grifado, tá? Onde ele vai falar sobre o divórcio. Vamos colocar na tela para ficar melhor para você ler, tá bem? Então já está aí na tela. Vamos ver. O cônjuge fiel não está sujeito à servidão. Servidão é escravidão. Ele esquece de que o casamento já é em si, por si só, uma servidão. O casamento já é uma servidão, mas até então ele está falando com base na escritura, tá certo? Ele está falando a servidão que é após o divórcio. O apóstolo Paulo também cita isso. Então vamos ler o texto amarelo. O apóstolo, porém, ressalva: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ele está citando a Bíblia, tá bem, gente? Versículo 16: porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Segundo 1 Coríntios, tá aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 15 e 16. Agora, no verdinho, a gente vai ler o que ele, a interpretação dele, o que ele deduz do texto. Está aqui a coisa muito perigosa. Veja bem. Ou seja, o cristão fiel aqui na interpretação, exegeticamente falando, não é fiel a Deus, não é o crente fiel aos dogmas da igreja, mas o cristão fiel ao casamento, tá? Ou seja, o cristão fiel, esposo ou esposa, não é obrigado a viver até a morte sob a servidão de um ímpio, ponto. Ô rapaz, olha aí o ensino sendo ensinado. Quando ele está dizendo, olha, presta bem atenção, quando ele está dizendo automaticamente que um cristão fiel, esposo ou esposa, não é obrigado a viver até a morte sob a servidão de um ímpio, e põe um ponto ali, ele está dizendo que se o cristão fiel tem um marido ou esposa não cristã, e essa esposa ou esposo quiser deixar, pode deixar. Esta esposa fiel pode deixar este esposo não crente, porque não é obrigado viver debaixo da servidão de um ímpio. É isso que ele está dizendo. Então, automaticamente, o escritor da lição, Elinaldo Renovado, está dizendo automaticamente que
Se um crente quiser deixar seu companheiro não crente, porque a convivência é difícil, é dura, sem que o ímpio queira deixá-lo, pode deixá-lo, contrariando o que há pouco acabamos de ler na parte amarela do texto. O direito de deixar o cônjuge só tem o infiel. Se o infiel quiser apartar-se, aparta-se. Todavia, o irmão ou a irmã não fica ou não está sujeito à servidão. E esta servidão aí é a do casamento, dos deveres domésticos no lar. Não fica obrigado a reatar este casamento para poder entrar no céu. A interpretação lógica e precisa deste ponto é essa. Não significa dizer que após a insatisfação, por causa de insatisfação, que a convivência de um crente com um ímpio ela vai ser turbulenta, isso é fato. Agora, não significa dizer que o crente pode ou deve tomar a iniciativa de divorciar-se. Mas a lição está ensinando isso. A lição está ensinando que o cristão, olha o que está dizendo aqui, ou seja, o cristão fiel, esposo ou esposa, não é obrigado a viver até a morte sob a servidão de um ímpio, submetido a um ímpio. Olha, mulher, se você é crente e seu marido não é crente, você tem o dever de esposa, de se sujeitar a ele como mulher, como esposa, como a senhora de um lar. E esta lição está negando isso. Permita-me a linguagem, mas eu vou precisar usar aqui, eu estou falando com adultos. Olha, você é uma mulher crente, cheirosa, bonita, arrumada, perfumada, trabalhadora, zelosa de sua casa. Seu marido é um homem que trabalha com, eu estou dando uma hipótese, tá? Trabalha com peso, com estrume de gado, pegando frete na feira, que um carroceiro de Subaiá classe, ele soa o dia todinho. Eles exalam odor de suor. Porque o trabalho forçado faz eles transpirar. E o odor de suor de um homem macho é catingoso mesmo. Que homem trabalhador fede mesmo. Aí você, toda arrumadinha, perfumadinha, se submeter a abraçar um homem fedorento, mas é seu esposo, é claro. Mas eu queria ele cheirando. Então você vai, prepara o banho dele e ajeita a roupinha dele, ajeita um perfumezinho para ele. Ele estava fedendo, estava catingoso, mas agora já está tomado um banho que você preparou. Tá agora com as suas roupazinhas limpas, trocadas, que você também já lavou e já preparou. Mas eu sou séria, lavar a roupa daquilo, aquilo é um traste. Epa, seu comportamento não é de cristão, mulher. Não. Você, a esposa, deve se submeter a seu esposo. Deve se submeter a seu marido. Deve fazer com que ele se agrade. Ajeitá-lo. Porque quem faz o esposo é a esposa. E quem faz a esposa é o esposo. Então esse ensino que diz assim, você não é obrigado a se submeter. Então, a conclusão subjetiva dessa frase é que, se você é mulher, quiser deixar seu marido, que ele não é crente, deixe, aí você casa de novo. E por causa disso, irmãos, em muitos cantos no país, tem dado óbito de maridos que sabe que a mulher dele está na igreja, paquerando outra pessoa, planejando deixar, ou até tem deixado. Tem noticiários que deu até óbito no púlpito das igrejas de marido que não aceitava o fim da relação. E quando ia olhar lá, tinha um obreiro, tinha um membro da igreja, tinha um pastor. Esse ensino é falso, está nas Assembleias de Deus. Se você não... Se cristão fiel não é obrigado a estar submisso
É uma anomalia, é uma contrariedade à Bíblia. É claro que é. Você é homem ou mulher, você deve se submeter às normas. O irmão, um homem também deve se submeter às normas de um matrimônio? Sim, a lei prescreve. Depois eu trago aqui os deveres do marido no lar. E o marido tem que se submeter. Mas a mulher é ímpia. Mas mesmo assim é sua esposa. Você deve providenciar o necessário para ela se manter bem, para ela se manter limpa, para ela se manter com saúde, viva, protegida, amparada, se sentir amada por você. Eu sou crente, mas ela não é crente. Mas ela é sua esposa. O fato dela não ter a mesma fé não impede, não anula o dever que nós, marido, temos. O cristão deve orar pela sua esposa, pela salvação de sua esposa. E a mulher cristã deve orar pela salvação de seu esposo, de seu marido. Seja ele trabalhador, preguiçoso, seja ele catingoso ou não, seja ele bonito ou feio, seja ele rico ou pobre, preto ou branco, não importa, é seu esposo, você casou, agora leve a sua cruz e Deus vai lhe dar uma coroa de glória no céu. E é levar com amor, não é levar xingando o seu esposo, não é levar xingando a sua esposa, é com amor, cuidando, se submetendo às normas do casamento, fazendo a vontade do seu marido que não é crente. Para que ele ganhe, seja ganho sem palavra, somente com o seu modo de tratar. O irmão, não é fácil, não. Não é fácil. É muito difícil, mas é o que a Bíblia diz. Então tá aqui, ó. Nesse caso, olha aqui o segundo parte. Depois que ele diz que a mulher ou o homem não está sujeito à servidão de um ímpio, não é obrigado, né? O cristão, fiel, irmão, esposa ou esposa, esposo ou esposa, não é, bem claro, não é obrigado a viver até a morte sob a servidão de um ímpio. Esse ensino aqui promove o divórcio, é claro que é obrigado. Nesse caso, olha aqui agora, ele ou ela pode reconstruir sua vida de acordo com a vontade de Deus. Que de acordo com a vontade de Deus, homem, se você já deu o veneno na primeira oração do texto, se você já disse que ele não é obrigado, aí agora vai construir uma vida, um segundo casamento, que reconstruir a vida é porque foi destruída da primeira, já é o divórcio, que subjetivamente aí ele impetrou sorrateiramente, ele apoiou o fim daquele casamento, porque era entre um crente e um incrédulo. Era um ímpio, incrédulo, tá? Era um ímpio. Um incrédulo, no caso, sem fé. Um homem que não tinha fé em Deus, que não tinha a mesma fé. Aí depois dele promover a separação, ele diz, aí você agora vai reconstruir a vida com um cônjuge, de acordo com a vontade de Deus. Que ensino diabólico, rapaz. Que ensino perigosíssimo que a Assembleia de Deus está ensinando. Ensino que promove a separação do casal só porque o marido não é da mesma igreja. Admiro-me, senhores, pastores do meu Pernambuco, da Assembleia de Deus em que eu faço parte. Admiro-me que vocês, teólogos, permitiram o ensino desse tramitar nas escolas dominicais e não houve um teólogo que levantasse a voz, não houve um homem que mostrasse esse veneno. Então tá aí, ó. Ele ou ela pode reconstruir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Aí ele cita erradamente em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 27, 28 e depois o 39. Aí ele completa aqui, eu vou ler de novo. Vou colocar na tela. Entretanto, aguarde o tempo de Deus na sua vida. Olha, ele destrói o primeiro casamento de um crente com um incrédulo, porque
ele foi o que ele fez na primeira parte da oração, tá? Do seu capítulo, foi isso aqui, no ponto verde. Depois ele vai, manda reconstruir a vida, como irmãos que diz assim, olha, o diabo destruiu o meu casamento, mas Deus construiu de novo, me dando esta esposa, me dando este marido. Ô meu irmão, a destruição que você diz que foi o diabo que destruiu sua vida, foi quando você recasou. Ela aconteceu, não foi no divórcio, foi quando houve o recasamento. Porque entre o divórcio e a reconciliação, há esperança. Agora, entre o divórcio e o segundo casamento, houve a destruição. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. E agora, depois de ele dar o veneno, ele diz, eita, agora eu tenho que passar aqui um bálsamo. Aí ele diz, entretanto, aguarde o tempo de Deus na sua vida. Eu quero pensar que esta indicação no texto laranja, está aqui, ó, no texto laranja, é assim, porque você separou, tem que saber se está o veneno Naldo renovado. Essa ideia sua é essa, é o que dá a entender, tá? É o que dá a entender. Separou? Tem que aguardar o tempo para ver se o seu esposo, o ex-esposo ou a ex-esposa não entrou em depressão, não está louco, não está querendo matar, né? Então, aguarde. Veja lá, se ele aceitou o fim do casamento numa boa, e se ele já arrumou outra pessoa, aí você pode sim agora casar de novo. É isso que o ensino está promovendo dentro das entrelinhas. Somente um funcional analfabeto não saberia discernir isso. Mas é o que está aqui nas entrelinhas. Porque no tempo de Deus para divorciado, não existe, é só quando morrer o cônjuge. Mas não pode casar de novo. Agora ele diz alguma coisa no sinopse do tópico 3, está aqui. O apóstolo Paulo afirma que a pessoa crente, quando abandonada, aí aqui termina, passa para outra página, aí eu tirei a outra foto da outra página. Tá aqui, ó. Abandonar, tá aqui, ó, o hífen de ligação, e aqui, abandonada pelo cônjuge não crente, está livre para conceber novas núpcias, ponto. Contanto que seja no Senhor, ponto final. Mentira. É mentira. Esta afirmação dele é mentira. Este ensino é falso. Essa declaração é falsa. É mentira. Os pastores da Assembleia de Deus que apoiam este ensino são mentirosos. São homens, são teólogos, têm credibilidade, usam paletós, usam gravatas, são superiores a minha pessoa, mas lamento. Eles estão mentindo, apoiando este ensino. Não, o apóstolo Paulo não disse isso. E eu provo a você com clareza, com cátedra, com provas incontestáveis. A começar, ó, só pela nossa declaração de fé, que quem assistiu a live desde o começo vai entender. A própria declaração de fé das Assembleias de Deus diz que só reconhece o casamento de pessoas casadas se for no civil ou no religioso com efeitos civis. E em especial que não seja entre pessoas divorciadas. E como agora uma lição da Assembleia de Deus vem dizendo que o apóstolo Paulo disse que a pessoa divorciada, a pessoa crente divorciada, abandonada pelo cônjuge não crente, pode se casar de novo. Ora, se o divorciado não pode se casar porque não será aceito pela declaração de fé, como é que esta pessoa vem agora dizendo que o apóstolo Paulo disse que pode? É uma mentira, senhores. Vocês querem enganar a gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão enganando pessoas simples que confiam a vida às suas mãos, às vossas mãos, pastores da Assembleia de Deus. As esposas precisam de ensino que fortaleça, que prepare-as para os céus.
que salve suas vidas da condenação eterna, e não do ensino desse que vai abrir as portas do inferno para muita gente, para muitas almas, promovendo o fim de casamentos, promovendo discórdia entre casais, promovendo a destruição no lar, promovendo o desinteresse na oração pela salvação do cônjuge não crente, por aqueles cônjuges que estão na situação, casados com cônjuges que não são crentes. É um ensino aberrante, é um ensino esdrúxulo, é um ensino perigoso, venenoso, nojento, contrário às sãs palavras de Deus. Eu não vou abrir a Bíblia, mas vou citar. O apóstolo Paulo disse que o Senhor, no versículos 10 e 11, do capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus ordenou que o marido não deixe a mulher, nem a mulher deixe o marido. Se deixar, ou se reconcilie, ou fique só. E agora ele está dizendo que o apóstolo Paulo, no versículo 15 do mesmo texto, na mesma perícope, vem dizendo que pode se casar de novo. Se fosse assim, o apóstolo Paulo estaria desmentindo o próprio versículo 10 e 11, o próprio princípio que o Senhor estabeleceu. Então é uma vergonha que homens da Assembleia de Deus, teólogos da Assembleia de Deus, ensinem uma barbárie dessas. É um crime. Está aqui, ó. Está aqui. O apóstolo Paulo, ele diz com clareza, com todas as letras. Vou voltar de novo, eu não aguento não. O apóstolo Paulo afirma uma afirmação, que a pessoa crente, quando abandonada pelo cônjuge não crente, está livre para conceber novas núpcias, contanto que seja no Senhor. É mentira, meu irmão, é mentira, minha irmã. Você que é divorciado e casou de novo na Assembleia de Deus ou em quaisquer igreja, você cometeu adultério à luz das Escrituras Sagradas, certo? É o que a Bíblia diz. Então esse é um ensino perigoso que está na Assembleia de Deus. Esse ensino fere e contraria frontalmente, é uma afronta direta contra o próprio Cristo, pois fere diretamente o que foi ensinado por Jesus Cristo. Está aqui na tela, eu vou botar para você ver, acabei de citar, mas está aqui, ó. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Capítulo 2. As consequências do falso ensino nas Assembleias de Deus. Eu vou falar aqui em Pão de Açúcar, tá? Porque aqui em Pão de Açúcar, onde eu moro, é pequeno. Tem em torno de 450 crentes, membros, mais ativos, direto, vamos dizer que tem 400, tá? Entre congregados, 420, 450, mas não são diretos, esses 50. Então vamos fechar com 400, tá bom? É muito sério o que eu vou falar agora, mas é a verdade. É a verdade, é o que está, é um fato. E nós vamos medir as coisas a partir desse pequeno pão de açúcar. Olha, capítulo 2, as consequências de um falso ensino nas Assembleias de Deus. Primeiro, eu estou falando aqui em Pão de Açúcar, tá? O quanto há de pessoas que recasaram na minha igreja, na minha, que eu congrego, que eles olham para mim, eu olho para ele, e somos irmãos, somos amigos, e de novo eu digo, não temos nada contra a particularidade de casal algum, de pessoa alguma, tá? Isso aqui é uma questão teológica, doutrinária. Não é nada pessoal. Você cuida da sua vida, você vai dar conta da sua vida a Deus. Eu apenas estou preocupado com o ensino da minha igreja, porque quando eu deixei o catolicismo romano, foi por discordar de coisas que a Bíblia não permite que os católicos fazem. Então está aqui, quanto há? Bem, na Assembleia de Deus,
que eu faço parte, aqui em Pão de Açúcar, nós temos contadas que eu conheço, porque tem muitos que eu não conheço, que são pessoas que só quem conhece é o pastor. Né? E tem deles que o pastor ainda nem sabe, mas são fatos que é públicos. Tá? Existem 19 casais formados por pessoas que já foram casadas e que se divorciaram e se casaram de novo. Isto é, 38 pessoas em pecados de adultério à luz da Bíblia. Então, na Assembleia de Deus, com 400 membros, existe 38 pessoas que estão em um segundo casamento, vivendo à luz da Bíblia em adultério. Em adultério, aqui em Pão de Açúcar. E delas que ocupam cargos importantes, sendo exemplos para quem está de fora, sendo exemplos para a mocidade, sendo exemplos para a criança, que automaticamente tira cópia visual, fotográfica, imaginária deste cenário caótico da nossa religião protestante e confirmam e concluem: se meu irmão divorciado, casado de novo, está ali, então aquele irmão que está na internet pregando contra isso é um tolo. Se meu irmão, que é casado, divorciado de novo, está em cargo importante como dirigir uma igreja, ser maestrina ou maestrino de um conjunto, de um coral, ou ser professor de uma escola dominical, se ele é casado de novo, está ali naquela função, então a Bíblia apoia, ou a Bíblia não é levada em relevância, em importância. Quer dizer que eu também poderia fazer a mesma coisa. Esse é o cenário caótico da Assembleia de Deus hoje. Então são isso. 38 pessoas em pecados de adultério. Em Pão de Açúcar, apenas em Pão de Açúcar, aquelas que eu sei. 2. Existem 18 pessoas que estão apenas divorciadas e que ainda não se casaram depois do divórcio. São 18 almas que sofrem sem um companheiro ou sem uma companheira em seu lar. Essas pessoas pagam um preço por causa da sua fidelidade a Cristo, por causa da doutrina delas que não casam mais, porque não querem, porque depois de terem acabado seus casamentos, foram vítimas de adultério, foram vítimas de traições, são pessoas que têm amarguras na alma, que quando tratam do assunto, mas que não têm mais remorso, porque perdoaram, vivem bem com Jesus, são felizes. Mas tem delas que nem gostam do irmão Ailton, porque queriam se casar de novo e se sentem acuadas. Quero dizer que a sua vida é sua e que a palavra de Deus é universal, é a verdade absoluta, e que você pode sim fazer seu plantio, meu irmão, minha irmã, e casar quantas vezes quiser. Você tem o livre-arbítrio para isso. Mas fazem bem se não casar por temor a Deus e a sua palavra, porque quem casa após um divórcio comete adultério. E se você não casa, mesmo tendo vontade, porque sabe que é adultério, glória a Deus por sua vida. A vontade de se casar não é pecado. A vontade de ter sexo não é pecado, desde que você prenda, desde que você saiba controlar, desde que você pague o preço para ir morar no céu com Jesus. E glória a Deus por sua vida, porque vocês são testemunhas fiéis de que a verdade bíblica deve ser conservada pura. E aqueles que são divorciados e que não casaram de novo, mas que paguem esse preço, no juízo eterno, serão testemunhas contra os que se casaram a segunda vez, cedendo aos prazeres da carne e às necessidades da vida. Nós não ignoramos isso. Então é isso, existem 18 pessoas. Terceiro, existem 4 casais formados por concubinato, isto é, 8 pessoas, ou seja, há 8 almas que vivem em nossa igreja que estão em pecado de prostituição à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, tá? À luz da Bíblia, à luz das Escrituras Sagradas. Certo? Vivem em prostituição. Podem decidir acabar separando-se e casar com quem quiserem, não estarão pecando se antes de viver amigadas não foram casadas civilmente com alguém, tá? Ou podem se casar. Tem que tomar a decisão. Não pode ficar assim porque compromete a salvação da alma. Isso é um fato, tá bem?
Bem, em suma, temos 56 almas que comprometeram a própria salvação por causa desse falso ensino dentro da nossa igreja, tá? Entre os que são divorciados e casaram de novo e os que vivem em Mansébia. São 36 almas, tá bem? É uma coisa alarmante. Aquelas 18 pessoas que estão divorciadas, mas que vivem só, não comprometem a sua salvação. Então estão dentro de uma espera, tá? Pela lição bíblica, eles eram para estar casados, mas eles são sábias, são pessoas sábias, então são prudentes. E de quem é a culpa de tudo isso? De tudo isso a culpa desse desequilíbrio todo, moral e teológico dentro das Assembleias de Deus, no país, tá? Dentro da classe evangélica, porque se na Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais rígidas, existe esse contingente todo neste problema, são mais de 10%, né? Se são 56 pessoas, dá mais de 10% das pessoas, aproximadamente 13, 14% das pessoas, dos membros de uma igreja, são de segundo casamento ou comprometidos, irmãos. É muito sério, certo? É muito sério. A resposta é: a culpa são dos líderes, dos pastores. Kleber já falou, a culpa desse desastre espiritual há de recair sobre os ombros dos falsos pastores. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque os falsos pastores chegaram no púlpito de nossas igrejas e estão destilando falsos ensinos. Falsos ensinos. Que haja urgentemente uma providência o mais rápido possível. O perigo do juízo eminente. Isso aqui eu vou ler com você, tá? Vou botar na tela aqui, ó. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis. Essa classificação aqui, abomináveis, ele inclui os adúlteros, tá? Os sodomitas, os fornicários, aos homicidas, aos devassos, também inclui pecados sexuais, devassidão, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? A segunda morte, Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Não entrarão na cidade de Deus. Ficarão de fora os cães. Essa palavra aqui é uma desinência que infere o sodomita, o homossexual, e os feiticeiros e os que se prostituem. A palavra aqui, porneia, tá? Ela vai incluir adultério e vai incluir todo tipo de coisa. E os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Agora, na versão LTT, de 1600 e alguma coisa, diz assim: porque de fora da cidade, da Santa Jerusalém, ficam os cães e os feiticeiros e os fornicários. Fornicários, adúlteros, prostitutos e etc. E os homicidas e os idólatras e a todo aquele que está amando e praticando uma mentira. Uma mentira. Veja, o casamento de uma pessoa divorciada, quando acreditado que é verdadeiro, é uma mentira. O ensino que apoia o casamento de pessoa divorciada, como que se fosse Deus quem o apoiasse, é uma mentira. Então é isso, meus irmãos. O casamento de uma pessoa divorciada é uma perigosa e ardilosa, o ensino, né? O ensino que promove o casamento de uma pessoa divorciada é uma perigosa armadilha para os simples, para os neófitos, para os incautos. Então, lamentavelmente, tivemos lições como esta que pode voltar a ter de novo, tá? Porque o país está entregue nas mãos de homens
que não prezam mais a verdade. Eu me refiro ao país religioso, tá? Não estou fazendo aqui alusão a poder político, que aí seria uma coisa mais, né, desinteressante e interessante, porque tem coisas que não nos cabem. Eu estou aqui como mensageiro de Deus falando o que está acontecendo dentro do templo de Deus, da casa de Deus. Então é isso, você que se casou de novo, você cometeu pecado de adultério apoiado por pastores falsos, como Elinaldo Renovato, tá? Estou aqui à disposição, estou aqui falando a palavra de Deus, sou obreiro da casa de Deus, gosto dos meus pastores, mas neste ponto divergimos e continuaremos divergir até que não haja mais contra quem divergirmos. Amém? É isso, irmãos, lamentavelmente. 56 pessoas que estão comprometidos. E tem mais uma coisa. Quem diz quem nós somos é a palavra de Deus. Tá? Não é a nossa consciência. É o espelho da fé. É a Bíblia. Tá? A Bíblia. E não se pegue naquele versículo que diz: se teu coração te acusa, maior é Deus para perdoar. Veja, Deus perdoa a quem deixa o pecado. O pecado, para ser perdoado, precisa ser deixado e não apoiado, não incentivado, não fomentado. Ensinos que fomentam o pecado devem ser rejeitados o mais rápido possível. Ensinos que apoiam o pecado devem ser reprovados. Amém? Então fica aí essa live. Agradeço a sua presença, a sua companhia, o carinho de todos. E peço a Deus que tenha misericórdia de nós pecadores, porque todos nós somos pecadores. Agora, não podemos pecar na doutrina, no ensino. Temos que ensinar a verdade e vivermos a verdade. Daí você imagina o quanto há responsabilidade e peso em nossos ombros, tá bem? Um abraço aí a todos vocês que acompanham, peço a vocês que compartilhem, converse com pessoas, fale do assunto, pergunte o que eles acham, porque a coisa é muito séria. Vou trazer assuntos sobre criação de filhos, que é um ponto muito importante, que no país está sendo complicado demais. Veja que antes da criação de conselhos tutelares e da paridade matrimonial, certo? Houve um grande problema. O problema de que a autoridade do pai foi diminuída, foi tirada no lar, e aí os pais não puderam mais criar seus filhos do jeito correto, à luz da Escritura, certo, irmãos? E aí a igreja foi obrigada a se submeter a este padrão que foge às Escrituras. Então nós criamos filhos como criamos deuses intocáveis. Isso é um tema muito sério, vamos tratar dele sim. Criamos filhos como que se criam, né? Deixe-me dizer, terafins. Criamos filhos como criamos terafins, com carinho, com adornos, com tudo que ele tem direito. Mas não ensinamos a obrigação da vida porque estamos privados. E aí vai entrar em assuntos que vai dizer respeito à doutrinação do Estado. Mas o que fazer? A igreja precisa se opor. O Estado não pode impor costumes dentro da igreja que tire o direito do cristão usar da liberdade que temos e do direito de pai, de mãe, de cidadão da sociedade. Então, se formos contrariar o que o Estado está impondo, vamos estar passivo a uma perseguição? Sim. Vamos estar contra o Estado? Sim. E daí, eu digo, como sempre digo, a perseguição está às portas, irmãos. E muitos não estão percebendo, muitos cristãos imitando o padrão do mundo e achando normal. O pecado já não causa mais nojo, antipatia, não nos causa mais recusa. Pelo contrário, o que causa nojo são aqueles irmãos que falam contra o pecado. Um tolo, mas é um caba besta.
Estou usando aqui a linguagem bem rurícola. Olha, que imbecil, ninguém quer saber disso não. E não quer mesmo não. Mas os que querem ir para o céu, almeja a verdade. Os que têm cuidado com a salvação, querem sim o ensino verdadeiro. Isso é muito importante. Amém, meus irmãos? Então é isso. A perseguição está às portas. Daqui uns dias o Estado, com a sua força opressora, esmagadora dos bons costumes e da família judaico-cristã tradicional, o Estado vai querer que as igrejas implantem, por fim de força, o casamento homossexual dentro das igrejas evangélicas. Aí alguém diz assim, a Constituição não nos dá o direito. Não dá esse direito. Sim, não dá hoje, mas vai entrar homens no poder que vão torcer o direito para que isso seja feito. Porque os líderes estão calados, desunidos. A Igreja Assembleia de Deus não une-se com a Igreja Assembleia de Deus Abreu Lima. A Igreja Assembleia de Deus não une-se com a Igreja Assembleia de Deus Adeceara. Na luta contra o pecado, nós não nos unimos com as outras igrejas porque cada pastor defende o seu cercadinho. Vai vir o lobo e devorar a todos os cercados. É lamentável. Enquanto os pastores brincam de defender território, o mal está se alastrando na nação brasileira e a moral cristã e a ética está sendo minada, sucumbida. Só Deus sabe o fim de tudo isso. Baruch Hashem, até mais, irmãos. Paz do Senhor. Obrigado por estar com a gente aí, aguarde as próximas lives, tá bom? Deus abençoe. Obrigado.